Então, iniciando o nosso semestre aqui da cadeira de estrutura de dados avançada, primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ver o plano de ensino para a gente ter uma ideia de como é que vai ser a disciplina no decorrer desse semestre. Ok? Então, estrutura de dados avançada, basicamente a gente vai fazer a continuação da disciplina de estrutura de dados, tá? A gente viu lá algumas estruturas e aqui a gente vai ver outras, tudo bem? Então, isso aqui é bastante importante para a ciência da computação, porque simplesmente faz parte do coração dela, tudo bem? Então, junto com algoritmos, se você pega algoritmos e estrutura de dados, você pode entender que esses dois objetos, né, esses dois, eles compõem o coração da ciência da computação, tudo bem? Então aqui, basicamente, vai ser metade teórica e metade prática. Então a gente vai ver alguns conceitos teoricamente, a gente vai entender como é que funciona, depois a gente vai para a parte prática, que é para fazer a implementação, tá? De modo geral, todo semestre eu sempre pergunto o que já foi feito lá em estrutura de dados e normalmente a gente continua de lá pelo menos as implementações, tudo bem? Porque às vezes a gente já implementou e seria mais interessante a gente continuar partindo dessas implementações que a gente já fez, tá? Então tem turmas que implementam algumas coisas a mais do que outras, porque simplesmente já viram lá na cadeira de estrutura de dados e já foi implementado. Mas a parte teórica eu sempre deixo, tá? A gente sempre rever novamente para a gente entender melhor os algoritmos e essas estruturas de dados que às vezes a gente dá tempo de ver lá na outra disciplina, que é só estrutura de dados. Ok? Então aqui basicamente, acho que aqui tem acho que mudou esse código, né? Acho que aqui é o novo e aqui é o antigo, né? Não, aliás, essa aqui é a nossa disciplina de estrutura de dados, que é pré-requisito, né? Outra cadeira equivalente não tem, é porque eu estou aqui lembrando de FUP, né? Que a FUP antiga é equivalente a laboratório de programação também, tá? Mas vamos lá. Então, esse plano aqui, só para falar para vocês também, não foi o plano que eu enviei lá para a coordenação, para a coordenação acadêmica e para a coordenação do curso, né? Mas basicamente eu fiz ele e tudo que eu botei lá no outro, basicamente eu copiei e colei do que está aqui, tá? Porque eu acho que esse aqui ele fica mais bonito aqui para vocês verem e também ele tem mais informações do que o outro, tá? Mas futuramente eu posso colocar também o que eu mandei, depois que o nosso diretor assinar e que o nosso coordenador também assinar. Então, esse plano aqui, ele é adaptado porque essa disciplina era para ser dada de modo presencial, né? Só que pela nossa situação a gente não tem condição de fazer isso ainda, tá? Aí por isso que está esse adaptado em azul aqui. Aí aqui no final eu coloquei formato remoto. Então tudo que tiver em azul aqui, né? Normalmente você vai ver o nome remoto porque ele é colocado exatamente para essa modificação de formato, tudo bem? Então, se você retirar essas partes que tem em azul, basicamente é o nosso plano normal para a disciplina presencial. Ok? Então, como eu já falei, é muito importante, né, a gente entender essas estruturas de dados, né? Aqui, basicamente, tem a nossa ementa, que a gente vai ver melhor ela lá em cada aula, né, que a gente vai chegar aqui já. Aqui tem os objetivos, né? Tem o geral e tem o específico. Fiquem à vontade para vocês lerem lá. Mas eu queria focar mais aqui nessa parte aqui, nesse calendário de atividades, né? Hoje, basicamente, é a nossa apresentação de disciplina, ok? Nas próximas aulas, nessas duas aulas aqui, a gente vai ver complexidade de tempo. Isso aqui, normalmente eu sempre reviso
porque é uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade de entender, ok? Então, você entendeu o que é O de N, né? O de N ao quadrado, θ de N, ômega de N. O que é que você deve entender quando você fala que um algoritmo ele é O de N? Tudo bem? Porque tem muita gente que tem dificuldade nisso, né? Por exemplo, a gente tem o pior caso, melhor caso e caso médio. Tem gente que pensa que o pior caso é o O, ou seja, seria O de N, o caso médio seria θ de N e o melhor caso seria o ômega de N. Isso está completamente errado, tá? Mas a gente vai entender isso direito. Depois a gente vai partir para filas de prioridades, que aqui basicamente é o HIP, que a gente vai ver isso até o momento aqui é tudo teórico, tudo bem? Aí depois a gente vai para a tabela de dispersão, que é popularmente conhecida como tabela hash. E a gente vai passar algum tempo aqui, né? Porque a gente tem alguns tratamentos diferentes e tem e são bastantes, né? E isso aqui é bastante interessante para a gente fazer simplesmente o nosso trabalho prático, entendeu? Então a gente pode pensar como é que é na prática, né? Porque a gente vai ver na teoria, né? Como é que funciona, né? E também a gente vai apresentar, olha, essa função hash aqui, ela se dá bem nesse momento, quando isso acontece, mas uma coisa é eu falar para vocês, outra coisa é a gente ver na prática, ok? Depois a gente vai ver um pouco de grafos também, de árvores, né? Aqui o gráfico é uma árvore, porque simplesmente a gente vai começar a trabalhar depois com árvores binárias de busca, tudo bem? Então a gente vai ver algumas coisas aqui na teoria, né? Então, aí a gente vai até chegar na árvore binária de busca, que normalmente os alunos, até esse momento aqui, às vezes, né? Isso aqui é visto também em estrutura de dados, né? Não é um conteúdo dessa disciplina, é um conteúdo de estrutura de dados avançada, mas quando tem tempo, de modo geral, a professora Tatiane ela consegue chegar a comentar o que são essas estruturas aqui também, tá? Aí, aqui, a gente começa na árvore binária de busca, que é a AVL, ok? Então, a gente vê aqui o que é uma árvore balanceada, né? E a gente mostra por que a AVL é uma árvore balanceada, tudo bem? Então, isso tem uma prova matemática para isso que a gente vai fazer, tá? Depois a gente vai para o algoritmo de inserção. Depois que a gente também, entende também o que é rotação e tal, a gente vai para o de inserção. Aí depois tem a nossa atividade prática, né? Que basicamente é implementar esse algoritmo de inserção aqui da AVL, ou pelo menos começar. Normalmente a gente só começa, porque dá um certo trabalho fazer esse tipo de implementação, tá? Então, a mesma coisa a gente faz pro de remoção. Depois a gente vai ter a aula prática. Então, a gente tem a aula teórica aqui e depois a gente segue com a aula prática. Lembrando que essas duas aulas práticas aqui, elas basicamente fazem parte, assim, para você iniciar aqui de modo especial no seu inserir, né? Para você iniciar o seu trabalho, que vai ser exatamente esse de inserção aqui, tá? Dessas outras estruturas aqui, às vezes, né, os alunos eles já implementaram lá em estrutura de dados, tá? Então, às vezes eu não peço para fazer essas implementações, mas aqui eu acho que fica bem interessante para a gente fazer uma boa comparação, tá? Pronto. E aqui a gente finaliza a nossa primeira parte do nosso conteúdo, tudo bem? Aqui dúvidas e provas. Aí aqui tem a apresentação do trabalho 1. E aqui também. Ok? Então, como a gente está, nesse momento, sem poder fazer apresentações presenciais, como é que eu fazia presencialmente? Eu fazia aluno por aluno, tá? Eu não faço esses trabalhos aqui em equipe, não. Então, é cada um que vai ter que fazer a sua implementação, tá? Então, basicamente, essa apresentação era a arguição. Você ia me apresentar o código que você fez, quais foram as ideias que você teve, quais foram as dificuldades que você teve, tá? E se tiver algum problema, né?
se fosse trivial, ou então não tão difícil, a gente poderia tentar resolver na hora e mesmo assim você não ia perder pontuação nenhuma, tá? Ou então simplesmente, se você seguiu aqui essas duas aulas aqui, né, direitinho, normalmente o aluno chega a tirar dúvida, né? Olha, eu estou tendo problemas aqui, né? Normalmente o principal problema aqui dessas árvores, quando a gente vai implementar, é que você simplesmente perde um pedaço da árvore inteira, né? Então, se você vai remover um nó, você acaba removendo um bocado, né? Em vez de ser só um nó só. Então, aqui a gente já vê que a principal dificuldade é aqui no de remoção, tá? Os alunos que tiram dúvidas aqui já, eles só chegam aqui lá na apresentação e vão bem tranquilos, entendeu? Porque normalmente quando chega algum aluno aqui para eu ver, né? Então a gente vê os problemas e depois a gente resolve, né? Se for alguma coisa simples, a gente resolve ali na hora, mas se for uma coisa um pouco mais complicada, a gente vê ideias para a gente tentar resolver aquele problema. Então o aluno ele vai para casa já sabendo o que é que ele tem que fazer para resolver o problema. De modo geral, ele consegue resolver sim, tá? Então aqui continuando, a gente continua com árvores graduadas e rubro-negras. Ok? Deixa eu ver aqui. Entrou mais uma pessoa aqui. Pronto, então a gente continua com árvores graduadas e rubro-negras. Tudo bem que basicamente elas são equivalentes, tá? Então, como elas são equivalentes, a gente vai trabalhar com a rubro-negra. Então, se você está trabalhando com a árvore rubro-negra, você vai saber que vai estar trabalhando também intuitivamente com a árvore graduada também, tá? Então, por isso que a gente foca aqui só na árvore rubro-negra. Então, a gente faz o algoritmo de inserção, a gente vê esse algoritmo em teoria, depois a gente vai para a prática. Mesma coisa para o de remoção, tudo bem? Então, aqui nessa árvore, para a gente fazer as implementações dela, né, lá da rubro-negra, de modo geral, os alunos eles ficam mais à vontade. Mais à vontade no sentido de que eles já fizeram a AVL, né, e tal, e ficam mais fácil, assim, eles já têm uma certa prática para você trabalhar com isso, né? Mas aqui tem uma diferença, né, entre a AVL e a rubro-negra, né? Porque na AVL a gente faz os algoritmos de modo recursivo, né? Então eu sempre faço assim, né, para você entender como é que a gente faz o recursivo e depois o iterativo, tá? Então aqui no caso da AVL a gente faz recursivo e o da rubro-negra a gente faz iterativo, tudo bem? Então basicamente é isso dessas duas árvores AVL e rubro-negra. Aí no final eu apresento a árvore B. De modo geral, ela é um pouco mais complicada de ser implementada, claro, considerando a ideia dela, né? A ideia é que você use o máximo da sua memória possível, tudo bem? E às vezes é muito complicado da gente fazer essa implementação, tudo bem? E também fica um pouco pesado, principalmente se a gente pega essas implementações aqui desde lá do começo, né? Mas, dependendo da turma, né, se for tudo bem, a gente pode fazer implementação também de árvore B também, tá? Depois, basicamente, tem dúvidas e tem as apresentações lá do trabalho 2, né, que basicamente é a rubro-negra, tá? Ou então, árvore rubro-negra e AVL, tá? Aí tem as provas, né? Eu acho que eu vou trocar aqui. Essa apresentação ela vai subir para cá, para o dia 24, e a prova 2 ela vai descer. Eu acho que eu cometi esse erro aqui, mas depois eu faço essa modificação, tá, gente? E a avaliação final vai ser no dia 7, tudo bem? 7/9. Ok? Então aqui o resto que a gente tem aqui metodologia de ensino. Então vamos aqui para o nosso formato remoto, né? Aqui seria o presencial, como eu faço, basicamente são aulas de problematização, eu chego, apresento a ideia e a gente tenta resolver junto, né? Em conjunto, basicamente é isso. Mas aqui tem algumas coisas que são muito importantes aqui para esse formato remoto, tudo bem?
Comunicação, basicamente, vai ser no Siga, tudo bem? Eu não uso outra plataforma, tá? Desde desse começo, né, dessas aulas remotas, que entre os professores a gente tinha decidido que a gente iria utilizar as ferramentas institucionais, tá? Claro, a gente usa outras coisas, mas a gente tenta focar no menor número de ferramentas possíveis, né? Então aqui, basicamente, o Siga funciona muito bem para a nossa comunicação, tá? Então, ministração de conteúdo, ferramentas e materiais. Então, o conteúdo será disponibilizado nos dias e horários da disciplina por meio de webconferências. Tudo bem? Ou seja, o que a gente está fazendo aqui agora, a gente vai fazer nos outros dias, tá? Então, por meio da Google Meet, né? Então, eu estou gravando aqui agora, no caso, né? E as outras também vão ser gravadas, tudo bem? Depois eu coloco lá no YouTube e cada aluno vai ter acesso. Basicamente, eu deixo lá com acesso para qualquer pessoa, tá? Não só para os alunos da turma, não, tá? Então, de modo geral, o YouTube não tive tantos problemas com ele, tá? E nem escutei nenhum aluno falar que teve algum problema em tentar assistir alguma aula lá nele, tudo bem? Aulas de reposição serão realizadas aos sábados por meio de videoaula. Então aqui, quando por algum motivo eu não puder dar alguma aula, tudo bem? Eu vou e aviso, ó, hoje não teremos aula, tudo bem? Aí no sábado mais próximo, normalmente, a gente vai fazer essa recuperação de aula, tá? Só que não vai ser pelo Google Meet, não. Eu vou gravar, tudo bem? Então eu vou fazer uma videoaula e vou mandar lá pro YouTube, ok? Aí já eu vou explicar como é que vai funcionar as frequências, tudo bem? Então o link de cada videoaula, né? Aqui eu estou considerando se eu tiver alguma dessas aulas no sábado, né? E de cada webconferência gravada serão disponibilizados no Siga, para que os alunos possam assistir a qualquer momento, tudo bem? Então, o link lá dos vídeos, eles vão estar lá no Siga, tá? Simplesmente, eu vou criar uma lista, né, lá de vídeos lá no YouTube e você tendo esse link dessa lista, você vai ter todos os vídeos lá da nossa disciplina, tudo bem? Aí, em cada dia, horário da aula da disciplina, os alunos receberão tarefas no Siga de exercícios referentes ao conteúdo disponibilizado no dia. Ou seja, para cada dia a gente vai ter uma tarefa lá no Siga, tudo bem? De modo geral é simples, né? Não vai ser cobrado coisa muito complicada e nem difícil para você passar muito tempo para você pensar e resolver, tá? A gente vai entender já já por que eu vou fazer isso, tá? Os alunos serão incentivados a debater para construir em conjunto soluções para os exercícios propostos nas listas de exercício. Semestre passado não deu para fazer muito isso porque simplesmente eu gravava todas as aulas, tá? Quem quiser ir lá no canal lá do YouTube pode ver e ter acesso a todas as aulas do semestre passado, tá? Então eu não fiz por meio de webconferência, eu simplesmente gravava as aulas, botava lá no YouTube e os alunos depois iriam assistir. Aí depois a gente teve algumas webconferências para tirar dúvidas com relação a algum conteúdo, entendeu? Eu queria saber como é que os alunos estavam assistindo, se estavam gostando ou não. Aí nesse semestre eu preferi fazer diferente, né? Dá muito trabalho você fazer vídeo, principalmente para uma pessoa que quer tirar todos os erros e aí você vai, grava, depois você tem que regravar, depois você corta, você edita. Aí depois, no final das contas, você manda, aí você vê que mandou errado, aí tem que fazer tudo de novo, vai tirar e dá muito trabalho, né? Tipo assim, era um trabalho muito complicado, porque às vezes para você ter meia hora de aula, eu passava 3 horas para deixar aquilo tudo pronto, né? E dava muito trabalho, né? Então aqui nas webconferências, basicamente, eu vou gravar, se tiver algum errinho, alguma coisa, vai ficar, não vou fazer mais edição mais não, entendeu? Porque dá muito trabalho, né? Pois bem, aí aqui as referências, né? Então que a gente vai poder trabalhar bem isso aqui, tá? Então, basicamente aqui a ideia, né? Para incentivar a gente a resolver as coisas, eu vou dar
pedaço lá do conteúdo, aí eu vou pausar, tá? E a gente vai tentar resolver alguns problemas em conjunto, tá? A gente aqui da turma, beleza? Então, as referências, basicamente, eu deixo lá, tudo bem? Nas atividades, eu coloco lá qual foi o capítulo e o livro de que eu preparei aquela aula, tudo bem? Então, as frequências serão realizadas por meio de atividades no SIGA, nas quais os alunos deverão enviar soluções das listas de exercício em até 48 horas. Aí aqui eu vou explicar, porque é exatamente isso aqui que está aqui em cima, tudo bem? Eu disse que para cada aula vai ter uma lista lá do SIGA, uma tarefa lá do SIGA, que vai ser referente aos exercícios daquele dia. Tudo bem? Então, aqui não é para você fazer uma lista com 10 questões, entendeu? Basicamente, eu já coloquei as listas lá no SIGA, tá? Então, se você viu, a gente tem 3 ou 4 arquivos lá. Aí, essa atividade que eu vou passar, que vai valer para você como frequência, vai ser de uma questão só que normalmente ela vai ser a questão mais fácil, entendeu? Então, se você assistiu bem a aula, então você vai fazer muito bem essa questão. Aí o que é que eu faço? Às vezes tem gente que não gosta tanto de ficar resolvendo questão, gosta mais de escrever resumo. Aí eu vou e coloco também para você o resumo como uma opção. Aí tem gente que gosta de estudar fazendo mapa mental, aí eu deixo também essa opção. Ou seja, você vai fazer ou você vai resolver uma questão, exercício normal, tudo bem? Que a gente vê em lista de exercício, ou você vai fazer um mapa mental, ok? Ou então você vai fazer um resumo, né, escrito, né? Não precisa ser exatamente um resumo lá daquele jeito que você vai ter que fazer alguns parágrafos e tudo. Você pode fazer simplesmente por tópicos, né? Olha, nessa aula de hoje a gente viu isso, isso, isso. Aí você faz para cada tópico, né? Isso aqui é assim, assim, assado. Aí o outro tópicozinho, aí isso aqui é assim, você usa para isso, para você fazer isso, ou então aquilo, tudo bem? Então, tem gente que prefere fazer mais assim, tá? E claro, aqui tudo escrito à mão, tá? Você tem que escrever à mão, bater a foto, converter lá para PDF e mandar para mim. Tá? De modo geral, ó, quando eu faço isso, eu faço para a gente fazer assim tudo em 2 horas, né? Que seria o da nossa aula presencial, tá? Claro, eu não estou contando aqui problemas que você possa ter, né? Tipo, você pode ter problema com internet, não sei, com alguma coisa. Aí por isso que eu deixo 48 horas, entendeu? Tipo assim, seria 2 horas para você fazer tudo lá, escrever o resumo, assistir a aula, né? Aí, se porventura tiver algum outro problema, né? Você tem até 48 horas, né? De modo geral, eu deixo mais tempo, né? Como assim, professor? Você deixa mais tempo? Porque às vezes tem, vamos dizer assim, depois da segunda semana, aí os alunos sempre pedem, não, mas professor, a gente tá acostumado a fazer as coisas até meia-noite, tipo assim, entendeu? Aí quando eu vou ver, o horário já passou, entendeu? Porque a nossa disciplina começa 1h30 da tarde, então se a atividade começa 1h30 da tarde nesse dia, então ela é para acabar, né, 1h30 da tarde de 2 dias depois, porque aqui no caso são 48 horas, tudo bem? Aí quando o aluno chega e faz, aí quando vai ver já passou o tempo, porque era só até 1h30. Então, de modo geral, eu deixo mais tempo, que seria até meia-noite, tá? É muito provavelmente que eu faça isso. Então aqui, essas 48 horas aqui, você pode botar algumas horas a mais, tudo bem? No caso, algumas horas bem a mais mesmo, né? Porque de 1h30 até meia-noite você tem algumas horas boas aí. Mas para você não ficar com isso, né? Tente fazer sempre logo, tá? Não vá confiar que vai sempre funcionar a internet, o computador, porque tem vários problemas desse tipo, né? Meu computador quebrou, aí, sei lá, eu só tive acesso a ele uma semana depois, então 2 semanas depois, entendeu? Aí se você ficar, por exemplo, né, perto de reprovar por falta, ou então já reprovado por falta, manda um e-mail para mim, tá? Que eu vou mandar essas atividades para você
ter a chance de enviar novamente para você ter lá suas frequências, tá? Não vá também se desesperar pensando que eu vou reprovar você por falta, não, tá? Mas faça logo, tudo bem? Explique a sua situação logo. Professor, eu faço pelo celular, faço pelo computador, assisto pelo... Quebrou, tive que comprar outro, tive que mandar consertar, tive que fazer alguma coisa, faltou internet, né? Caiu chuva e tal, não sei o quê. Você perder uma falta ou outra não vai fazer diferença lá no seu IRA no final das contas, não, tá? Agora, se você perder várias aulas, vai fazer muita diferença porque você talvez possa ser reprovado por falta, tá? Então aqui você tem que ter atenção nisso aqui, tá? Para não estar aperreado lá depois, lá no meio do semestre, então pior ainda no final do semestre, tendo que fazer trabalho e ver prova e não sei o que, depois você tá lá reprovado por falta, tudo bem? De modo geral, as faltas elas são justificadas por problemas médicos, tudo bem? Assim, presencialmente, né? Você teria que ir lá com, vamos dizer, um atestado médico de um médico da própria UFC, tudo bem? Assim, até de fora, se eu não estou enganado, ele não vale, né? Só que aqui a gente está falando do formato remoto, então simplesmente se você tiver qualquer problema, manda e-mail para mim, tá? Não vai ficar sem falar nada não, porque se você não fala nada, eu vou pensar que você não está nem aí, tá? Então, manda lá um e-mail explicando. Não precisa explicar a sua vida toda, todos os problemas que você tem na vida. Olha, professor, eu tive alguns problemas pessoais, eu fiquei sem meu computador, então eu fiquei sem internet, fiquei sem durante esses 15 dias, durante esses dias aqui. Tudo bem? O senhor pode me passar as atividades para eu desse dia, para que eu possa resolver? Ou então, simplesmente, problema de saúde mesmo, né? Tem gente que não tem condição. Olha, nessa semana... foi muito complicado para mim, eu tive problema de saúde, então passei esses dias aqui, esse mês aqui, com muito, que foi muito complicado, eu busquei focar nessas disciplinas aqui para não deixar nada parado, aí eu sei que você é flexível com isso, entendeu? Aí eu queria a oportunidade de reenviar, tudo bem? Tudo na conversa você consegue resolver, tá? Agora não dá para você ficar quieto, calado, tá? Vocês são adultos, então vocês sabem como é que funciona, tudo bem? Aqui são as atividades de vocês. Basicamente é fazer um bom acompanhamento da disciplina, né? Assiduidade, participação, fazer, resolver as listas, tudo bem? Fazer as provas, né? Aqui é o sistema de avaliação, aqui basicamente explica como é na UFC, né? Abaixo de 4 você é reprovado, entre 4 e menor do que 7 você tem que fazer a avaliação final e igual a 7 ou então acima de 7 você passa logo, tudo bem? No formato remoto, né, eu faço do mesmo jeito, né, para avaliações escritas, que são 2, e 2 trabalhos práticos, tudo bem? Às vezes 3, né? Assim, eu boto separado em listas, na verdade, né? Mas assim, basicamente tem o trabalho 1, que é referente à primeira prova, tudo bem? E tem o trabalho 2, que é referente à segunda prova. Então basicamente por isso que eu coloquei 2 trabalhos práticos, tudo bem? Então, a tua nota ela vai ser a média ponderada, tudo bem? Dessas 2 provas escritas, que vão ter peso 4 cada prova, e a média dos teus trabalhos vai ter peso 2, ok? Então, você pega a tua nota, a primeira nota da primeira prova escrita que você vai fazer, multiplica ela por 4, depois você vai somar com 4 vezes a nota da segunda prova. Aí depois você vai somar 2 vezes a média do trabalho. Tudo bem? Então a média do trabalho, se são 2 trabalhos, você soma por a nota lá do primeiro mais a nota do segundo e divide por 2. Essa é a média. Então essa média você vai multiplicar por 2 e vai dividir depois lá no final do tudo, né, lá no total, por 10, né? Porque você multiplicou por 4 primeiro, depois por 4, depois por 2. Ok? Então, com relação às apresentações, né, de modo geral, aqui eu
coloco videoconferência, mas fica muito complicado fazer por videoconferência, tá? Apresentação dos trabalhos, tudo bem? Então, basicamente o que eu peço é relatório para você fazer um vídeo explicando. Tem gente que fica mais à vontade assim também, tudo bem? Às vezes tem muita gente que fica com muita dificuldade, principalmente quando é para apresentar para várias pessoas, né? Então fica... Às vezes a pessoa é boa, fez direito, mas fica com... Não sei, fica muito nervosa e às vezes acaba isso atrapalhando, né? A pessoa não mostra tudo que fez, todo o seu potencial porque fica nervosa. Então, para fazer vídeo, né, você pode fazer, aí se você achar que não ficou tão legal, você pode refazer de novo, entendeu? Você fica mais à vontade ali, só com você. A maioria, né, optava por vídeo, né? Aqui eu não sei, talvez a gente faça por videoconferência também, tá? Então, cada avaliação escrita vai ser feita por meio de tarefa, então basicamente vai ser a mesma coisa lá das frequências, tudo bem? Você vai... a única diferença é que eu vou mandar um arquivo nessa tarefa aqui, e o arquivo é exatamente o documento da prova, tudo bem? Aí você pega, resolve a prova e manda para mim da mesma forma que você manda as frequências, tudo bem? E a prova vai ter duração de 12 horas. A prova não assim, eu coloquei 12 horas aqui de novo, né? Para quê? Eu não coloco uma prova para você ficar sentado 12 horas fazendo, tudo bem? O objetivo é você fazer a prova em 2 horas, resolver, né? Como presencialmente acontece, né? Então você chega lá, eu te entrego a folha de perguntas e você tem 2 horas para você fazer. Tudo bem? Então, as outras 10 horas é exatamente para você bater a foto, converter para PDF e mandar para o Siga. Tudo bem? Basicamente é isso. Então, aqui são 2 horas de prova e 10 horas a mais para se você tiver algum problema lá de internet, entendeu? Se esse problema de internet, ou então de computador, então de alguma coisa, sei lá, alguma coisa interferiu lá, e você não teve condição de você mandar, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a segunda chamada. Você tem todo o direito de fazer a segunda chamada. Aliás, por qualquer motivo que seja que você não fez a primeira chamada, né? Aqui até fala, né? As avaliações de segunda chamada devem ser solicitadas diretamente ao docente responsável pela disciplina. No modo presencial, você não faz assim, né? Você vai lá no secretário, você pede aquela solicitação lá de segunda chamada, aí tem que pegar a assinatura, eu vou ter que receber esse papel para depois você fazer a segunda chamada, né? Então aqui vai ser o seguinte, né? Basicamente você não precisa falar comigo para fazer segunda chamada, não. Se por qualquer motivo que tenha acontecido, né? Não deu para eu fazer a primeira chamada. Pode fazer tranquilamente a segunda chamada. Não precisa mandar e-mail para mim nem nada não, tudo bem? Então simplesmente faça a segunda chamada. O importante é ter a sua avaliação. Aí, se porventura você tem problema novamente em fazer a segunda chamada, aí é que você tem que mandar e-mail para mim. Professor, infelizmente, aconteceu esse problema na primeira chamada e aconteceu esse outro problema aqui na segunda chamada. Como é que a gente pode resolver? Tudo bem? Aí eu vou ver como é que vai acontecer, tá? Isso não acontece com frequência, dificilmente acontece. Eu acredito que só uma vez aconteceu até nesse momento em todas essas disciplinas que eu dei remotamente, né? Mas pode acontecer. Então não entre em desespero que a gente vai, em último caso, a gente faz prova de arguição. Olha o que é que você está entendendo? Isso, assim, assado, entendeu? Então não se preocupem com isso, tá? Agora, alguma forma de te avaliar eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que ver, tá? Ok? Então, 12 horas. Então, aqui a bibliografia básica que a gente vai seguir vai ser a do Jaime, né? A gente vai ver essa primeira aqui. E essa segunda aqui é o Corme, tudo bem? Então, aqui a gente vai ver, acho que basicamente a maior parte lá do nosso curso, tá? E quando chegar em Árvore Rubro-Negra, a gente vem aqui pro Corme, tudo bem?
A árvore B também a gente vai ver aqui no livro do Jaime, tá? Quem sabe é um livro azul com verde, tá? Aqui são outros livros que você pode também encontrar. Então, é isso, tá? Então, aqui foi a nossa apresentação da disciplina, tá? Agora a gente vai ver se tem alguma dúvida, tá, gente? Então, por hoje é só, tá? Até a próxima aula. Valeu, pessoal, viu? Obrigado. Forte abraço, tá? Fiquem todos com Deus.